Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Marcelo Ferreira. Vamos direto para o texto do qual a gente vai estar tratando hoje. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 14, a partir do verso 13, que diz assim: Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e eu estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua, por causa da comida, aquele por quem Cristo morreu. Já não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas o mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que prova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Nesse contexto, Paulo vai estar dando algumas instruções aos irmãos da igreja de Romanos, a igreja de Roma. E é interessante que Paulo, nesse contexto do capítulo 14 inteiro, ele vem a falar da conduta dos irmãos a respeito da comida, por causa dos costumes judeus, de não escandalizar, porque eles não comiam determinado tipo de alimento. O mais interessante é que se Paulo nos estimula, nos ensina a ter uma atitude, um posicionamento correto a respeito de algo que aparentemente é tão insignificante, que é de comida, quanto mais numa decisão que vai impactar não somente a minha vida, como a vida daqueles que estão à minha volta. A moda do momento agora é sair da igreja, e eu quero realmente falar sobre isso. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para criticar, muito menos condenar quem sai da igreja. O meu foco aqui não é esse. Mas, como irmão em Cristo, como seu irmão em Cristo, eu não posso deixar de dizer algumas coisas. Eu sei que ninguém pediu minha opinião, mas como o canal é meu, eu tenho a liberdade de gravar, de fazer aquilo que eu julgo que o Espírito de Deus tem me guiado a fazer. Então, o que é que eu quero falar? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, como eu falei, não estou aqui para falar de quem faz ou quem deixa de fazer, mas sim da maneira com que você faz e da maneira com que a palavra de Deus nos estimula a fazer. Eu não estou aqui para julgar quem sai da igreja, mas de que maneira sai. Eu não estou aqui para julgar quem fica na igreja, mas de que maneira fica. O importante é exatamente frisar isso, porque se você está saindo da igreja, quando é que você deve sair da igreja? Com que direção você deve sair da igreja? Tem pessoas onde nós recebemos um dado de que 39% das pessoas que saem da igreja, que saem da congregação, da sua igreja local, elas saem feridas, magoadas, frustradas e decepcionadas. E é muito triste isso, porque isso expõe um dado terrível de que as pessoas não estão amadurecendo, não estão chegando ao nível de maturidade que Cristo deseja.
E outra coisa também é de que está claro que essas pessoas que saem dessa forma, elas deixaram, na verdade, de colocar os olhos em Cristo e colocaram os olhos nos homens, nos olhos em pessoas que cedo ou tarde vão falhar a nossa vista, né? E eu quero confessar aos irmãos que chegou um tempo que eu queria também sair da igreja. Isso vai bater em todo crente, né? Essa vontade de sair por razões, por motivações erradas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Frustrei-me com algumas coisas, né? Vi algumas coisas a qual eu não concordava e tal, aquela coisa toda, e acabou que me bateu essa vontade de sair também. E foi exatamente aí que Deus me tratou, porque a primeira pergunta que Ele me fez foi: você vai sair com qual motivação? O que é que está lhe motivando a sair? Porque, meus queridos, vou dizer um negócio: se você está saindo porque ficou chateado, porque ficou magoado, porque ficou frustrado, ou porque ficou decepcionado com alguma coisa, você está saindo da maneira errada. E é bem provável que, se começou errado, vai terminar errado. E é bem provável que, se você sair dessa forma, eu sinto em dizer que os seus problemas só estão começando. Porque se você não sair conforme a vontade de Deus, se você não tomar um posicionamento, se não estiver tudo realmente cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, você é bem provável que vai continuar se frustrando, se decepcionando. E vai continuar cada vez mais, porque um abismo chama outro, né? Um abismo vai chamando o outro. E uma das coisas que me chamou a atenção do texto que está lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 8, diz que Jesus, ele aprendeu a obedecer por causa das coisas que sofreu. E eu acredito muito que, pelo fato de Jesus tanto lidar com pessoas, lidar com gente, né, uma das coisas que mais faziam ele crescer era o fato dele saber lidar com aqueles que o decepcionavam, com aqueles que o traíram, com aqueles que o feriram. Ele saber lidar com as pessoas que estavam à sua volta, que estavam só mascarando ali como discípulo, como membro, como seguidor, mas na verdade, cedo ou tarde, acabaria realmente sendo uma decepção. Não para Jesus, porque ele sabia lidar com essa situação, ao ponto de que, quando ele ressuscita, ele entrega o ministério pelo qual ele morreu e ressuscitou nas mãos daquele que o negou 3 vezes, que foi o caso de Pedro, né? Tão certo, tão convicto daquilo que Deus tinha para a vida dele. E é exatamente isso que eu quero falar com você, né? Uma frase que um irmão sempre gosta de falar, um irmão muito querido da nossa congregação, ele diz: olha, tendo muito cuidado com esse tipo de voz que as pessoas escutam, dizendo que não, Deus está me direcionando a fazer isso, Deus está me direcionando a fazer aquilo. E ele fala algo muito forte, que ele diz: olha, para roubar a glória de Deus, até curar o diabo cura, né? Quanto mais dizer no pezinho do seu ouvido aquilo que você está querendo ouvir. Então eu quero dar 7 dicas, né? Você que está se perguntando: mas como é que eu sei, Marcelo, tomar decisões dentro da palavra de Deus, alinhado com o propósito de Deus? Eu quero lhe dar 7 dicas. Se eu puder agregar algum valor à sua vida, eu quero lhe dar essas 7 palavras de Deus para que você possa tomar decisões pautada e alinhada com a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, no verso 105, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, que melhor lugar para a gente achar aquilo que precisamos fazer, né? Número 1, como tomar, né, essas decisões baseadas na palavra. Número 1, no próprio texto que a gente leu, tem dois versos que já mostram realmente que podem nos ajudar a tomar as decisões corretas. Está lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 7, que diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você tem que se perguntar: o que você está fazendo é justo, né? O que você está fazendo está expressando justiça? Você está tendo paz? O Espírito Santo está alegre com aquilo que você está fazendo?
É por isso que eu disse que eu não estou aqui para criticar nem condenar, porque eu não tenho como julgar a motivação do teu coração. Só quem pode fazer isso é o Senhor. Mas eu posso te dar a palavra de Deus pela qual você vai ser guiado, pelo Espírito da palavra, pelo Espírito da verdade. Então é isso. Você está sentindo paz? Você acha que o que você está fazendo está expressando a justiça de Deus? Você está deixando o Espírito Santo alegre? Número 2, está no próprio capítulo 14, lá no finalzinho do verso 23, que diz que tudo o que não é de fé é pecado. Né? Tudo que não é de fé é pecado. Então, se você não está agindo em fé, é bom você parar e analisar aquilo que você está fazendo. Número 3, em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Né? Ela é boa. Aquilo que você está decidindo está sendo uma coisa boa, está deixando todo mundo em paz, as pessoas que estão à sua volta, que estão envolvidas na sua decisão, sua liderança, seus irmãos mais íntimos em Cristo. Né? Você está sentindo, está sendo agradável, né? E a perfeita vontade de Deus está se cumprindo. Como é que você sabe que aquilo que é perfeito, da vontade de Deus é perfeito? É aquilo que não gera dúvida, não gera medo, não gera constrangimento, não gera nenhum tipo de aversão à decisão que você está tomando. Você está tomando em paz essa decisão. Número 4, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 33, vai dizer que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Ou seja, se essa sua decisão está gerando confusão, se essa sua decisão não está gerando paz, meu querido, pode ter certeza que não é Deus que está patrocinando essa decisão. Porque Ele não vai causar dúvida. Deus, quando dá uma ordem, não vem, você não duvida, você que está alinhado com o Senhor. Não há dúvida naquilo que vem de Deus. Ele não é Deus de confusão, Ele é um Deus de convicção. Você não anda por aquilo que vê, mas você anda por aquilo que crê, né? Número 5, em Provérbios, no capítulo 11, no verso 14, diz assim: não havendo sábia direção, o povo perece, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros é que há segurança. Você se aconselhou, você se aconselha com a sua liderança, você se aconselha com os seus irmãos mais próximos, aqueles que você tem confiança. Na multidão de conselheiros é que vai existir segurança. Ou você só chega e fala e anuncia que vai sair e tal, né? Temos que ter realmente esse cuidado. Eu acredito até que se você orar ao Senhor, se você está querendo tomar essa decisão, você orar a Deus, meu Deus, me ajude a tomar essa decisão, confirme no coração da minha esposa, confirme também no meu coração, confirme no coração da minha liderança, da qual você se aliançou e se submete, né? Número 6, em Romanos, no capítulo 8, verso 28, vai dizer o seguinte: todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você vai tomar uma decisão, como a gente leu no capítulo 14 de Romanos, você não vai causar escândalo, você não vai causar tropeço para aquelas pessoas que lhe têm como referência. Aquelas pessoas que têm uma expectativa de aprender mais daquilo que Deus quer dar para elas através da sua vida. Então, essas coisas vão cooperar, as pessoas vão estar vibrantes, as pessoas vão estar cooperando com a sua decisão, alegres, satisfeitas. Puxa, ao invés da pessoa lamentar a sua saída, e se entristecer com o que você está saindo, essas coisas vão cooperar de que forma? A pessoa vai ouvir, puxa, fulano saiu da igreja. Aí, ao invés da pessoa se entristecer, ela vai ficando cada vez mais feliz. Cara, fulano ouviu a Deus, que ousadia, que intrepidez, que obediência ao Senhor. Ela vai crescer mais, ela vai avançar. Então, todas essas coisas vão cooperar para o teu bem, se você tomar essa decisão de sair ou de ficar. E número 7, isso tudo vai culminar na sua identidade em Cristo. Que em Romanos, no capítulo 8, verso 14, vai dizer que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, meu querido, não é uma decisão aleatória, não é uma decisão da noite para o dia. Tem muita coisa envolvida. E a pergunta é:
você vai ser motivo de alegria, a Bíblia diz que tudo que a gente deve fazer deve trazer glória para Deus. Isso que você está fazendo, Deus está sendo glorificado. Essa decisão que você está tomando, seja em sair da igreja ou qualquer outra decisão, até ter filhos, até escolher com quem você vai casar. Mas a da moda agora, como é sair da igreja, eu estou tratando exatamente desse ponto específico, né? Então, se essa sua decisão não está trazendo glória para Deus, eu sinto lhe dizer que você deve estar entrando numa séria enrascada. E é um efeito dominó, é um abismo chamando o outro. E eu queria lhe alertar, tome muito cuidado, porque as pessoas passam a vida toda, muito tempo, sem saber em que vocação seguir, sem saber em que ministério se envolver, sem saber se estão ouvindo a voz de Deus no chamado que elas querem para a vida delas. Mas é impressionante, na hora de sair da igreja, parece que só falta dizer que Jesus apareceu para elas, porque elas conseguem discernir tão facilmente a voz do Senhor nessa hora, né? Então tome muito cuidado, que você possa tomar a decisão correta e ser, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, você ser boca e exalar sempre o bom cheiro de Cristo. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome, um espírito de sabedoria, um espírito de revelação na vida de cada pessoa, Pai, que o Senhor esteja guiando cada vez mais essas pessoas a tomarem a decisão correta. E que tudo isso redunde, ó Deus, em louvor, em glória e honra para Ti, em nome de Jesus. Então, meu querido, continue orando, continue buscando ao Senhor. E eu quero crer que vai ser metanoia para você.